Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. Prazer imenso ter você por aqui. Estou gravando mais uma vez no cemitério, aqui no cemitério de Santo Amaro. Você já deve ter visto aí no título, né, do nosso vídeo, que a gente vai falar sobre uma lenda acerca de um compositor de frevo, o Levino Ferreira. E aí, quando a gente estava decidindo qual era a pauta do próximo vídeo, eu estava pensando aonde seria esta gravação. E só me veio aqui a questão do cemitério de Santo Amaro, porque o Capiba foi enterrado aqui, né? E aí o Capiba foi enterrado aqui em 1997 e nós decidimos voltar aqui, porque eu vou te falar com toda sinceridade, as nossas pesquisas não conseguiram encontrar a confirmação se o Levino Ferreira foi enterrado aqui ou não. O que a gente conseguiu encontrar é que ele faleceu no dia 9 de janeiro de 1970 e ele teria sido enterrado aqui em Recife. Então tudo indica que foi no cemitério de Santo Amaro, mas a gente não conseguiu essa confirmação. Você vai entender tudo, tem algumas partes que estão faltando ainda, que inclusive não saíram no jornal, e você vai entender o porquê que nós estamos gravando este vídeo aqui, tá? Recentemente a gente veio aqui para falar sobre a lenda do menino Alfredinho, e aí só restou novamente o cemitério de Santo Amaro para a gente vir fazer a nossa gravação, explicando para você, fazendo um tour. Enquanto a gente faz um tour aqui pelo cemitério, a gente vai explicar para você sobre essa lenda, né? Que algumas pessoas vão dizer que não é lenda, não. Vão confirmar categoricamente que realmente isso teria acontecido, essa história teria acontecido. Então o que a gente vai fazer é que a gente vai contar essa história aqui para você hoje, tá? E estou, como eu falei, novamente no cemitério de Santo Amaro. Não estou morando aqui, mas ainda, né? Um dia nós vamos morar aqui. Não sorria, porque você também vai morar aqui junto comigo, tá? Que onda é essa, meu irmão? Então vamos entender como foi essa história, essa lenda do Levino Ferreira, porque é uma história que se conta há muito tempo aqui em Recife e tem muita gente que já ouviu. Talvez você esteja pensando assim, eu não conheço esse cara, né? Não conheço o Levino Ferreira. Se você já brincou o carnaval aqui em Recife, ou se você gosta de frevo, já escutou frevo, provavelmente você já ouviu uma composição de Levino Ferreira. A mais bonita que eu acho chama-se O Último Dia, e eu vou colocar ela para tocar agora um trecho e você vai perceber que você conhece já essa música. Bom, então imagino que você já tenha ouvido esta composição e tem uma história por trás dessa composição, e é isso que a gente vai te contar agora, né? Porque tem gente que diz que isso aí é lenda. Alguns historiadores dizem, não, isso aí é lenda, isso não aconteceu. Outros dizem, não, realmente isso aconteceu mesmo, de verdade. Então, o que teria acontecido com o Levino Ferreira para ele compor esta música Último Dia? Bom, então, enquanto a gente faz, né, esse passeio aqui pelo cemitério de Santo Amaro, vou te contar qual seria a história, né? A lenda do Levino Ferreira. O Levino Ferreira, ele nasceu em 1890 e ele nasceu em Bom Jardim, né, no município de Bom Jardim. Ele morava, segundo dizem, numa rua chamada Rua da Lama. Aqui em Recife também tem uma rua, né, uma rua que popularmente é conhecida como Rua da Lama. Lá em Bom Jardim também existia essa rua, né? E o Levino Ferreira dizem o seguinte, que ele teria chegado aqui, ele desenvolveu uma habilidade com o instrumento, né, instrumento de sopro e tal, e ele teria chegado aqui em Recife para morar definitivamente, aproximadamente ali na década de 1930. Entretanto, o que teria acontecido? Em 1950, ele já era muito conhecido, inclusive as pessoas chamavam ele de mestre vivo. Você vai entender o porquê que é mestre vivo, né? Que aí a história também está ligada a isso. Então chamavam ele de mestre vivo, e em 1950 as pessoas começaram a contar, né, uma história de que ele teria
ele teria falecido, né? E aí, segundo dizem, começou a juntar gente no cemitério, né? Muita gente começou a chegar pelo cemitério, porque o Levino Ferreira teria falecido, né? Estaria acontecendo um funeral dele. Então dizem que chegaram pessoas de vários lugares, de vários bairros, de várias regiões e tal. Agora, o que é que teria acontecido, né? Quando ele estava sendo velado, em determinado momento, né, você é conduzido para a questão, você tem que conduzir, né, a pessoa para ser enterrado. E neste momento, enquanto ele estava sendo conduzido, as pessoas que estariam no velório dele dizem que ele se levantou do caixão, né? E ele teria ali se levantado do caixão. As pessoas começaram a correr, muita gente começou a correr. Ele estava ainda coberto de flores, sem entender absolutamente nada, e muita gente acreditava que ele teria se tornado ali uma espécie de um morto-vivo, né? De um zumbi. Só que a história vai dizer que tinha um médico que estava presente no local e que o médico falou o seguinte: olha, ele provavelmente sofre de catalepsia, né? Então, ele teria sofrido ali de catalepsia e ele teria quase sido enterrado vivo, mas quando ele estava a caminho do enterro dele, né? Digamos assim, o caminho, ele estava a caminho do desfecho, ele realmente acaba se acordando da catalepsia, no caso, e ele acaba assustando muita gente. Então, muita gente correu, disse que foi um corre-corre muito grande no cemitério e tal. Enfim, o que acontece? Por que a gente decidiu contar essa história aqui? Primeiro que isso é uma história que pouca gente conhece. Vão dizer que ele escreveu, depois ele compôs o frevo O Último Dia justamente por causa disso. Muita gente diz também que isso teria acontecido em outubro, tá, gente? Em outubro de 1950. Em outubro de 1950 teria acontecido isso. O Levino Ferreira teria tido esse episódio de catalepsia e quase sido enterrado vivo. E dizem que ele, na verdade, sofreu bastante com a derrota do Brasil para o Uruguai no Maracanã, né? Então, em 1950, vamos lembrar o seguinte: a gente teve a primeira Copa do Mundo em 1930, a segunda Copa do Mundo em 1934, na Itália, né? A terceira Copa do Mundo em 1938 e aí a quarta Copa do Mundo iria ser em 1942, só que teve que ser interrompida por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, volta a Copa do Mundo em 1950 no Brasil. E o Brasil chega na final e está jogando contra o Uruguai na final no Maracanã e está ganhando de 1-0 e o Uruguai consegue virar o jogo, né, para 2-1. Se eu não me engano, foi esse o placar. Esse episódio trouxe uma decepção muito grande para o brasileiro. Isso ficou conhecido como Maracanaço, né? E dizem, inclusive, que o Levino Ferreira ele sofreu muito com esse episódio. Então tem pessoas que afirmam isso, segundo as nossas pesquisas, tem pessoas que afirmam que uma das causas da morte, né, ou da pseudomorte dele, ou da falsa morte dele, né, ou do episódio de catalepsia e tal, pelo menos era um dos comentários que estava acontecendo no velório dele, era que ele teria sofrido do coração e ele teria ficado muito mal após a derrota do Brasil, né, após o Maracanaço. Essa seria uma versão da história, tá? O que acontece? Alguns historiadores vão dizer que isso não é verdade. Alguns historiadores vão dizer o seguinte: que ele já teria chegado em Recife na década de 1930 com o apelido de Mestre Vivo, porque quando ele tinha 12 meses de idade, ou seja, ele tinha aproximadamente um ano, né, ele teve um episódio de catalepsia. A gente está falando de 1891. Nós estamos falando de 1891, tá? Então, ele estaria num velório ali, ainda bebê, na sala da casa dele, na Rua da Lama, lá em Bom Jardim. E o que acontece é que ele teria se acordado
no meio do velório, antes de ser enterrado. As pessoas não sabiam exatamente o que ele tinha, né? Mas é uma coisa interessante da gente fazer digamos assim, uma analogia aqui. Nesse episódio, nesse período, por exemplo, né? Existia um escritor chamado Edgar Allan Poe. Ele já, na verdade, eu não consigo lembrar agora se ele já tinha falecido ou não, mas eu acho que ele já tinha falecido. Deve ter falecido mais ou menos pelos idos ali de 1857, 1858, alguma coisa assim. Mas os contos de Edgar Allan Poe começaram a chegar no Brasil, né? Começaram a se espalhar pelo mundo após a sua morte. Inclusive, ele foi um escritor que ele tinha problemas de alcoolismo e tal. E ele faleceu pobre, né? Mas ele se tornou, depois de morto, ele se tornou um dos grandes, na verdade, talvez digamos assim, o rei do terror gótico, né? E Edgar Allan Poe escreveu um conto chamado Enterro Prematuro, que isso costumava acontecer com muita frequência. Inclusive, em alguns cemitérios, você vai ver isso no filme, por exemplo, Invocação do Mal, não, acho que é A Freira, um filme chamado A Freira. Você vai ver um cemitério, né, com mais ou menos umas covas assim, e eles lá perto de um convento que tem, né, de uma abadia, tem umas covas com sinos, né? Eles colocavam sinos, porque caso a pessoa se acordasse, ou seja, caso houvesse algum erro e a pessoa fosse enterrada por engano, então o que eles faziam, eles puxavam um sino dentro do caixão e aí alguém de fora poderia escutar e poderia tirar esta pessoa. No conto de Edgar Allan Poe, Enterro Prematuro, o rapaz, ele vivia com catalepsia e ele fala sobre vários episódios de pessoas que foram enterradas vivas e não tiveram essa mesma sorte que algumas pessoas tiveram de tocar o sino a tempo, e algumas pessoas escutaram e desenterraram essas pessoas, ok? Então, o conto Enterro Prematuro, na verdade, de Edgar Allan Poe, que é o rei do terror gótico, é um conto que fala exatamente sobre este medo da pessoa que tem catalepsia de ser enterrada viva. E é um medo que muita gente tem, né? A gente tem, por exemplo, no canal aqui, a gente tem relatos lá no cemitério de Garanhuns, relatos que a gente escutou, inclusive até de um coveiro de lá, do cemitério de Garanhuns, de uma pessoa que foi enterrada, né? E 2 anos depois, quando os familiares foram retirar o caixão, essa pessoa estava virada, né? Estava virada de costas ou de lado, alguma coisa assim. É um vídeo que tem aqui no canal falando sobre isso. A gente conta tantas histórias que talvez eu não esteja lembrando, assim, eu não consiga lembrar de alguns detalhes. Mas eu sei que o principal da história basicamente é isso. A pessoa o formato da ossada da pessoa estava apresentando claramente que esta pessoa, ela tinha se acordado enquanto ela estava enterrada, né? Então isso é uma coisa que chama atenção, porque teria acontecido lá no cemitério de Garanhuns. E tem um comentário também, inclusive até, de que na internet talvez você encontre isso, um ator da Globo, né, chamado Sérgio Cardoso, que ele sofria supostamente de catalepsia e ele teria sido enterrado vivo. Dizem inclusive até que ele foi enterrado e quando o médico dele, que estava viajando, né, chegou de viagem, o médico dele pediu para desenterrar e ele estava numa posição diferente, ele estava de lado e tal. Algumas pessoas desmentem essa história. Me parece que familiares do Sérgio Cardoso desmentem essa história, né? Então talvez seja uma lenda aí que tenha se espalhado pelo Brasil. E talvez essa questão de Levínio Ferreira também seja uma lenda. Mas o que vão falar, né? Tem gente que vai dizer que ele realmente teve esse episódio de catalepsia quando ele era muito jovem, quando ele tinha 12 meses de idade. Inclusive ele morreu no dia 9 de janeiro de 1970. No dia 11 de janeiro de 1970, eu vou apresentar aí na tela para você, a gente conseguiu encontrar uma raridade, que é uma matéria do Diário de Pernambuco, tá? Que saiu no domingo, no dia 11
de janeiro de 1970 e nesta matéria fala sobre esse episódio que teria acontecido aos 12 meses, ou seja, quando ele tinha 1 ano de idade, né, esse episódio de catalepsia, e que a família não sabia que ele tinha. Você imagina o seguinte, a saúde ainda é precária, ainda hoje, né? Imagine naqueles tempos, estamos falando de 1890. Então a criança simplesmente desfalece, passa muito tempo desfalecida, não apresenta sinais vitais e a família acredita que essa criança obviamente está morta. E aí decidem fazer o velório e se preparar para o enterro. E quando isso acontece, quando estão fazendo o velório, a criança, que seria o Levino Ferreira, ele começa a se mexer, começa a apresentar os sinais vitais, né? Então, muita gente deve ter pensado que era milagre e tal, até se descobrir que ele tinha catalepsia. E vão dizer que ele teve os 2 episódios, tanto quando ele tinha 1 ano de idade, lá em Bom Jardim, como em 1950 também. Tem gente que acredita, por exemplo, que vai dizer que não foi em 1950, foi em 1966, mas a maioria das pessoas e a maioria das fontes que a gente conseguiu encontrar na internet, né, vai apresentar a data de 1950 como essa suposta data desse fato ocorrido. Então fica sempre essa dúvida, né? Historiadores vão dizer que não, que isso não ocorreu em Recife, ele já chegou em Recife com o título de mestre vivo. Outras pessoas vão dizer que não, que ele adquiriu o título de mestre vivo após 1950, depois desse episódio de catalepsia que teria assustado muita gente, teria sido um corre-corre, provavelmente neste cemitério aqui de Santo Amaro. Um fato curioso é que a gente não conseguiu encontrar, veja, ele faleceu, mais uma vez eu digo, no dia 9 de janeiro de 1970, e no dia 10 de janeiro de 1970 sai uma nota no jornal falando sobre o falecimento dele, mas não sai dizendo qual é o cemitério, né? Então nós acreditamos que tenha sido esse cemitério aqui, por isso que a gente decidiu fazer essa filmagem aqui no cemitério de Santo Amaro. Então espero que você tenha gostado dessa história, desse vídeo, dessa curiosidade, e toda vez que você escutar o frevo Último Dia de Levino Ferreira, você provavelmente vai se lembrar dessa história, e você aproveita e já indica o nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque vem muito mais histórias como essa, tá? E eu quero dar um recado para você que chegou aqui até agora. O recado é basicamente o seguinte: a gente tem um canal paralelo, né? Eu tenho gravado alguns episódios de podcast para quem gosta de lendas urbanas de outros lugares, não só de Pernambuco. Lá no outro canal paralelo tem dicas de filmes, dicas de livros. A gente tem feito um podcast que é chamado Universo do Terror, você pode escutar pelo YouTube Studio. Eu vou deixar o link aqui abaixo, é o Cine Terrologia Cultural, tá? E eu vou deixar o link também no primeiro comentário fixado. Então você pode se inscrever também no outro canal e curtir as nossas histórias por lá. Obviamente o foco principal é esse projeto aqui, mas a gente também tem outro projeto lá, que é o Cine Terrologia Cultural, que é um projeto que vez ou outra eu estou postando. Inclusive, nos próximos dias vai sair um episódio de um podcast falando algumas histórias sombrias e possivelmente sobrenaturais que teriam acontecido ali no dia do incêndio da Boate Kiss, no dia 27 de janeiro de 2013, né? Então, a gente vai contar essa história lá no podcast. Provavelmente, quando você clicar no link, já vai estar no ar e você pode escutar o nosso podcast Universo do Terror. Eu vou deixar o link do podcast aqui, do Universo do Terror, caso você queira já começar a escutar a partir de agora, tá? Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa um comentário, porque quando você deixa um comentário aqui, você está dizendo para o YouTube o seguinte, ó, quando você dá o like e deixa o comentário aqui, você está dizendo para o YouTube, ó, esse vídeo foi interessante para mim. Eu acho que esse vídeo seria interessante para outras pessoas também, que gostam da mesma coisa que eu. Então, é como se você estivesse pedindo para o YouTube, compartilha com outras pessoas também, porque eu acho que esse vídeo é legal, é bacana das pessoas saberem dessa história, das pessoas saberem a cultura, por exemplo, de Pernambuco, das pessoas perceberem como Pernambuco é rico culturalmente, como a gente tem essa diversidade cultural, por que a gente tem esse carnaval com essa diversidade cultural, enfim, por que a nossa história é rica, e por que a gente tem tantas lendas urbanas. Talvez seja interessante para as pessoas saberem disso
Então, quando você dá o like ou quando você comenta aqui abaixo, você sinaliza para o YouTube que outras pessoas também precisam saber da grandeza de Pernambuco. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo. Espero que uma assombração apareça no seu quarto hoje à noite. Caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Bons pesadelos para você também.